dia, família da hora, graça, paz e favor do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a sua família. É com muita alegria que nós começamos esse culto, né, lhe dando um Feliz Natal. Que o Senhor te abençoe poderosamente hoje, dia 25 de dezembro de 2022. Nós estamos começando o nosso culto de Natal. E que privilégio, né, poder estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor ao teu coração, num dia de Natal. Sabemos que é raro isso acontecer, né? O Natal cair no domingo e nós não poderíamos deixar de ministrar a palavra do Senhor até você, né? Nós cremos que o Senhor irá falar ao teu coração e, obviamente, hoje é o dia dele, né? Hoje nós comemoramos, o mundo para comemorar o Natal, o aniversário do nosso Senhor e Salvador, né? Então, querido, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui com um cenário um pouco diferente, né? Nós temos árvores presentes e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre celebração. Eu espero que você esteja muito feliz, muito alegre, né? E a minha expectativa é que você tenha ceado ontem com muita alegria, né? E que hoje também seja um dia de muita alegria. Sobre isso nós vamos falar hoje, sobre a celebração da vida. E antes da gente começar a mensagem, eu quero orar com você, em nome de Jesus, pedir para que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração, possa abrir entendimento, em nome de Jesus, né? Aí aonde você estiver, talvez você esteja no conforto da sua casa, talvez você esteja viajando, né? Talvez você esteja assistindo o culto agora, olhando o mar, o horizonte de um mar maravilhoso. Independente aonde você estiver, damos glórias a Deus por isso, né? E pedimos para que o Senhor venha ministrar neste momento ao teu coração. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento tão precioso de podermos estar aqui hoje, Senhor, celebrando o Natal. Obrigado por este amor que nos encontrou. Obrigado, Jesus. E neste momento, nós queremos declarar, Senhor, sobre os nossos irmãos da família Ora, Deus, graça, favor, paz, Senhor, entendimento sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que a graça, o favor, entendimento completo, a revelação da Tua palavra esteja sobre cada um dos meus irmãos agora que estão assistindo este vídeo neste momento, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua palavra não traga apenas um teor de conhecimento, mas traga revelação, mudança de vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, como eu disse, hoje, nesse clima de Natal, né, exatamente no dia de Natal, nós queremos ministrar a palavra do Senhor a você, e desde já eu já quero agradecer toda a equipe de mídia da nossa igreja que tem trabalhado arduamente para fazer esse vídeo chegar até você e te abençoar. Quero agradecer todos os voluntários durante esse período que tivemos de 2022 aqui na Igreja Ora. Que Deus abençoe e retribua sobre a sua vida, família Ora. É um privilégio poder servir ao lado de vocês. Que bênção mesmo, né? Então, vamos lá à palavra. Como eu disse, nós vamos ministrar hoje sobre celebração da vida, celebrando a vida, né? E o Natal é nada mais, nada menos, uma festa, uma das festas mais importantes da família cristã. É até difícil a gente poder mensurar qual festa é mais importante, porque se a gente fosse colocar numa escala, né, a festa da Páscoa, onde nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o plano completo da salvação ali na cruz, podemos dizer que realmente é o ápice, né? Mas não haveria a morte e ressurreição do nosso Senhor se Ele não tivesse
encarnado, se ele não tivesse nascido. E sobre isso nós vamos nos alegrar hoje. Justamente o Natal fala sobre isso. E é neste ponto que a gente vai ministrar, né? Porque o Natal, ele é a manifestação do amor de Deus. Ele é o início, ou seja, o primeiro passo para cumprir a promessa da primeira vinda do nosso Senhor Jesus. O Calvário, como eu disse, a morte e a ressurreição do nosso Senhor, ela é o ápice, é o final, é o plano concretizado, né? É exatamente o final desse conjunto todo. Mas o Natal é o início da promessa. Jesus viria e ele veio, nasceu de uma mulher. E todos os anos, o Senhor acaba ministrando no meu coração para que eu faça uma mensagem justamente a respeito do Natal, no sentido de como que foi a expectativa de Maria, a caminho de Belém com José, Jesus na manjedoura, os pastores ali adorando a Jesus, a estrela indicando o caminho para os reis magos. Enfim, eu já trouxe vários estudos a respeito deste caminho, desse percurso natalino ali, mas de uma maneira diferente, hoje o Senhor tem colocado no meu coração para que a gente fosse um pouco mais adiante, ou melhor, um pouco mais para trás, vamos colocar assim, antes de Jesus nascer de Maria. Então é sobre isso que nós vamos entender, compreender e ser ministrado. Eu quero chamar um pouco a sua atenção para que você não ouça essa mensagem no intuito de você tomar conhecimento, tomar nota apenas, saber algumas coisas da palavra de Deus, mas eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que você tenha revelação da palavra em nome de Jesus. Que isso que vai ser ministrado aqui hoje possa trazer vida para você. Que a vida de Jesus, o verbo encarnado, possa trazer vida para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Então, queridos, é por conta dEle, é para Ele e por meio dEle. É sobre isso que nós vamos falar hoje, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto da mensagem, podemos dizer assim, que é o tema central da mensagem é Deus encarnado, ou seja, Jesus encarnado, uma expressão de amor. Jesus encarnado, uma expressão de amor. Antes da gente falar desse tema, né, eu queria que você, junto comigo, pudesse pensar uma coisa. Para nós, homens, mulheres, enfim, homem de linha de natureza mesmo, tá? Não sexo nesse momento que nós estamos falando. Mas o homem, é impossível pagar a dívida do pecado. Eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão destituídos, estão longe da glória de Deus. Querido, todos pecaram. Não existe aquele que não tenha pecado. E a palavra de Deus revela que se você cometeu uma falha dentre a lei, você descumpriu toda a lei. Então, para nós, seria impossível ser irrepreensível mediante a palavra. A lei é dada para apontar a Jesus, para revelar Jesus. Quando nós temos esse entendimento do que serve a lei, a gente começa a ver uma coisa muito importante, que nós estamos carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Então, se para nós, como homens, nós estamos longe da graça de Deus, o próprio Deus nos amou de uma maneira excepcional, uma maneira incondicional,
que ele decide, olha isso que eu vou falar, ele decide ficar ausente, ou seja, longe de Jesus por um determinado período, longe do seu Filho amado por um determinado período, para que você e eu tenhamos a eternidade ao lado do nosso Senhor. Olha que fantástico que é isso. Então, o que é o verdadeiro sentido do Natal? O próprio Deus se fazendo carne, se fazendo homem, o Deus perfeito, vindo à terra, encarnando como homem, para Ele mesmo cumprir a lei. Nós vamos ver isso. Olha lá, no texto de João, capítulo 1, versículo 1 a 5. A palavra de Deus diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Em algumas outras versões nós vamos ver que esse texto está dizendo no princípio era o verbo, né? Ou a palavra. E esta palavra ou verbo traduzido em algumas outras versões vem do original a palavra logos. Logos, tá, querido? E o texto continua assim: ele estava com Deus. Ele quem? A palavra, o verbo, o logos de Deus. Ele estava com Deus, e isso aqui é fantástico. Ele era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Queridos, esse texto de João, eu começo a imaginar João aqui, começando o Evangelho. A gente vê Mateus começando o Evangelho pela genealogia, a gente vê Lucas começando o Evangelho pela genealogia, e eu vejo aqui João começando o Evangelho muito antes da criação. João começa o Evangelho muito antes da criação. O Evangelho de João, ele começa dizendo: aquele que era a palavra estava com Deus no princípio. Antes de todas as coisas serem criadas, antes do mundo ser criado, Jesus estava com Deus. O Deus já habitava em família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Para muitos, a história de Jesus começa em Maria, como se Maria tivesse gerado Jesus, e ali começado a história de Jesus. Não. Jesus é Deus, encarnando como uma criança e sendo desenvolvido de glória em glória, de graça em graça, dia após dia. E o que a gente entende nisso? Que Jesus, ele é 100% Deus. Ou seja, o texto que nós lemos aqui agora afirma que Jesus é Deus. E Jesus, como nascido de mulher, ele também é 100% homem. Gente, o que eu vou dizer aqui é muito interessante. Por quê? Porque Jesus passou pelas mesmas dificuldades que eu e você. Eu gosto de pensar um pouco a respeito disso, porque Jesus, como homem, ele também passou por situações às vezes desagradáveis. Você consegue entender que Jesus tinha mau hálito? Nossa, pastor, um dia de Natal você vai falar sobre o mau hálito de Jesus? Mas se a gente for pensar, naquela época, né, as mesmas dificuldades, não tinha desodorante, vamos colocar, né, Jesus transpirava, um deserto. Ou você acha que Jesus não passava por situações como essa? A palavra de Deus diz que Jesus teve fome ali enquanto ele passou por um período longo de jejum e oração. Ao terminar esse período, Satanás vem para tentar Jesus, então Jesus teve fome, assim como eu e você temos fome diariamente. Nada sobrenatural. Assim como eu e você precisamos de um banho
para nos lavar, Jesus também. Assim como eu e você nos cansamos, Jesus também. Então, quando a gente começa a olhar para Jesus com esse olhar de que ele passava por dificuldades, a gente vê a natureza de Jesus ali, a humanidade de Jesus. Mas Jesus também era Deus. Querido, isso é fantástico. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor Jesus conhece todas as suas limitações. Eu não sei se para você hoje tem sido um dia muito feliz. E a minha oração é para que realmente seja um dia extraordinário para você. Mas talvez você tenha lembrado deste Natal de um familiar que você já não está mais presente no meio da sua família. Talvez você tenha lembranças amargas desse período. Enfim, querido, talvez hoje não seja da forma como você planejou, mas o que eu quero dizer para você é que em Jesus você tem vida. Você tem vida e vida abundante. Jesus, ele conhece as suas limitações. Jesus, ele conhece as suas dores. Jesus conhece as suas necessidades, porque ele passou pelas mesmas coisas. Quando a gente começa a ver isso, a entender isso, a gente tem essa perspectiva, porque a gente sabe que Deus está conosco, ele nos conhece muito bem. Não como uma pessoa de fora, mas uma pessoa que sabe pela qual as coisas nós estamos passando. Jesus, ele tem a vida eterna. Ou seja, desde a eternidade, Jesus é Deus, ele não é um ser criado. O nosso Senhor é Deus. Por que eu estou dizendo isso, querido? No dia de Natal. Eu poderia aqui trazer uma mensagem para você totalmente diferente, tá? Mas o Senhor tem colocado no meu coração essa mensagem, para que a gente possa conhecer o nosso Senhor de uma maneira diferente do qual nós ouvimos no meio desses dias. É importante que a gente conheça o nosso Senhor Jesus, para que a gente tenha a revelação de quem Ele é. E eu vou chegar aqui, preste atenção, fique comigo, não vá embora, não desliga esse vídeo, permaneça aqui com a gente, tá bom? Olha só, por quê? Em João capítulo 1, versículo 14, a palavra continua dizendo: aquele que é a palavra, ou seja, o mesmo texto que nós lemos aqui antes, em João 1, né? Aquele que é a palavra, o verbo, o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Em algumas versões, algumas traduções, vai dizer que Jesus habitou entre nós. Queridos, esse texto, esse trecho desse texto, ele é fantástico, porque nesse texto revela o plano eterno de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Porque quando a gente vê a história, desde a criação, no jardim, Deus habitava e tinha relacionamento com o homem. Porque no jardim, toda a viração do dia, Deus ia visitar a Adão. E ali ele tinha comunhão com ele. A gente andando um pouquinho mais à frente, a gente vê que Abraão tinha comunhão com Deus. Ele andava com Deus, Deus se revelava a ele. Olha só, um pouco mais à frente, em Moisés, em Êxodo, a gente vê o quê? O tabernáculo, Deus habitando com os homens. Pouco mais à frente na história, livro dos reis, a gente vê a partir de Salomão o quê? O templo do Senhor. O que é? Deus habitando entre os homens. No Novo Testamento, Jesus nasce, e o que é? Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus habitando entre os homens. Jesus morre, né? Ele é crucificado, ele ressuscita, fica 40 dias na terra e depois é levado aos céus. O que é a promessa? O Espírito Santo vem, e é este o período no qual nós estamos vivendo até hoje, período da graça, aonde aqueles que recebem a Jesus têm livre acesso à presença manifesta de Deus. E o que é esse período? Deus habitando em nós.
Querido, isso é fantástico. Este é o plano de Deus, Deus ter comunhão com você. Por isso, neste Natal, querido, hoje não é um dia apenas de você lembrar de Papai Noel, hoje não é um dia de você lembrar dos presentes, hoje não é um dia simplesmente para você comer até não aguentar mais, mas hoje é o dia onde nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador. Não haveria possibilidade de celebrar a vida sem a vida dele, porque em Jesus nós temos vida, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Olha que diz o texto aqui ainda, que nós estamos lendo, em João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, ou seja, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Filho unigênito, aqui que está dizendo, né, é a palavra ruiós. Lembram de ruiós? Eu já ministrei sobre isso, né? O Filho maduro, o Filho ruiós de Deus, ele carrega a essência do Pai. Isso é muito importante a gente entender, porque Jesus, ele revela o Pai, porque ele mostra a sua essência. Querido, fantástico. Sabe o que é mais fantástico ainda? Porque o texto que nós estamos lendo, se a gente fosse colocar numa ordem cronológica, seria o primeiro texto da palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa seria o primeiro texto da palavra de Deus, vamos colocar assim. Mas 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, ele começa a profetizar sobre o nascimento do nosso Senhor. E ele diz o seguinte, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele começa a profetizar sobre o nascimento de Jesus, sobre quem viria para governar, né? E quem viria, qual que é a esperança de toda a terra? É que Deus se faria carne e habitaria entre os homens. Somente Deus poderia pagar a dívida do pecado do homem, somente Jesus. É nele que está a nossa esperança e a nossa expectativa. O nosso Natal faz menção a Jesus, faz menção a Ele. É por isso que nós celebramos a vida. Querido, olha a palavra maravilhoso conselheiro. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quem que é o conselheiro? Né? Olha lá a pergunta. Se você souber a resposta, pode colocar aqui no chat, tá? E se você também não souber a resposta, coloca aqui também, tá bom? Quem é o conselheiro no Novo Testamento? Quem que a palavra chama de conselheiro? Vamos lá. Deixar um tempinho aqui para você poder colocar aqui no chat. Quem é o conselheiro do Novo Testamento? Quem a palavra chama de conselheiro? Coloca aí. Se você estiver no YouTube, digita aí quem que é o conselheiro. Se você estiver no Facebook, coloca aqui. Vamos interagir conosco, tá? Então, quem que é o maravilhoso conselheiro? Essa palavra está falando de quem? De Jesus. Vamos lá? Colocaram? Maravilha. Maravilhoso conselheiro. Essa palavra está falando de Jesus, esse texto. O conselheiro do Novo Testamento, quem que é?
o Espírito Santo. Então, Jesus, ele revelaria o Espírito Santo. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso e Pai eterno. Quem que é o Deus poderoso? Coloca aí no chat também. Vamos lá, coloca aí, querido. Vamos lá, eu quero ver esses comentários aí, em nome de Jesus. Quem é o Deus poderoso? Colocou? Agora eu vou começar a falar, então. Lá em Êxodo, quem que abriu o mar vermelho com sua forte mão, com seu forte poder? Quem que castigou o Egito? O Deus Pai. E Jesus, ele revelaria, ele traria a menção de um Deus poderoso, porque ele começa a revelar a glória do Pai, porque ele é um filho ruiós. De novo, o texto de João lá, que nós acabamos de ler. Então, Jesus, ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno. Queridos, no Antigo Testamento, essa intimidade de chamar Deus de Pai, Jesus foi o pioneiro, porque essa foi a revelação que ele trouxe a nós. Muitos conheciam como Deus poderoso, mas um Pai, um Abba, aquele que está perto, aquele que abraça o seu filho, essa foi uma revelação que nós aprendemos no nosso Senhor, porque ele foi o Filho unigênito, e hoje ele é o Filho primogênito, ou seja, ele era o único filho, e hoje nós desfrutamos, porque nós somos irmãos em Cristo, e ele que era o único, passa a ser o primeiro. Olha que glória a Deus. Príncipe da paz. E agora sim, esse texto está se referindo à pessoa de Jesus. Então, é inseparável a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Deus Pai e a pessoa de Jesus. Jesus, ele revela a manifestação das três pessoas de Deus. De novo, o texto que nós lemos. No princípio, aquele que era a palavra, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Querido, é por conta dele. Entende que Jesus, ele nos amou de tal maneira, porque ele desfrutava da glória de Deus ali, da comunhão, mas Deus decide ficar um tempo, um período de tempo ausente de Jesus, para que eu e você pudéssemos ser salvos, pudéssemos estar a eternidade ao lado do nosso Senhor. E isso é o Natal. Essa é a celebração da vida. Por isso, querido, se alegre aí onde você está, porque você pertence a uma grande família, você tem irmãos que oram, que abençoam a sua vida. Família, ora, este é um novo tempo de nós nos alegrarmos e festejarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador, porque nele nós temos vida. Aleluia! Lembram do que diz em João capítulo 10, versículo 10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia! É sobre esta vida que nós estamos falando, querido, de nós desfrutarmos desta glória, desta revelação, desta comunhão, de habitar realmente em comunhão com o nosso Deus, com a nossa família. Sobre isso que nós estamos falando hoje. Aleluia. Eu quero ministrar ainda mais um texto que fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui por enquanto. Querido, as religiões da época, as religiões
lá da época, nos romanos, do Império Romano, os gregos, né? As mitologias da época, eles sempre iriam enaltecer os seus deuses. Jamais algum deus se faria em forma de homem, porque isso seria de fato uma humilhação. Porque os deuses, entre aspas, né, eles eram muito superiores aos homens. Ser considerado igual à criação é realmente rebaixar o nível. O que Paulo está dizendo aqui? Que embora Jesus, o nosso Senhor, que desfruta de toda a glória, que está acima, Ele é o Criador junto com Deus Pai, junto com o Espírito Santo. Os três formam um, entendam isso. Ele decide, os três juntos, decide se fazer carne. Jesus decide não se apegar à sua glória, Ele se esvazia de si mesmo, Ele se esvazia da sua glória, e Ele vem até aqui para habitar entre os homens. Querido, Ele se torna servo, e Ele deixa esse conceito para nós. Continuando o texto, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse trecho aqui da palavra, de novo eu quero fazer menção da religião da época e qualquer outra religião que não seja o cristianismo. Eles vão falar que os deuses são extremamente fortes. Jamais um Deus se entregaria à morte pela sua criação e para que a sua criação mesmo o mataria. Olha aonde Jesus foi. O que Paulo está dizendo aqui, que Jesus se esvaziou, Ele se deixou, Ele se esvaziou para que você pudesse ser cheio da glória de Deus. De novo, eu quero fazer menção aqui. Você preferiu ficar um tempo sem Jesus, para que você pudesse desfrutar de uma eternidade ao lado dEle. Isso é João 3,16. Isso é a palavra de Deus revelada, querido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o momento de você celebrar a vida em Jesus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Querido, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero, aqui neste momento, como eu disse no início da mensagem, não quero trazer conhecimento para você. Eu não quero que você simplesmente fique sabendo de um texto da palavra de Deus e isso seja colocado para você de uma forma que você simplesmente fique sabendo, possa usar isso em uma discussão, enfim. O desejo do meu coração e a minha oração hoje é que você possa ter uma revelação da palavra, de quem Jesus é, do sacrifício que Jesus fez, começando no Natal, começando na manjedoura, começando por Maria, de toda a história que nós já sabemos, para que hoje você pudesse ter vida e você se alegre nisso. Por isso, querido, eu quero fazer um apelo neste momento, para você que já é convertido, que já faz parte da família Ora, querido, também esse apelo também vale para você. Hoje é o dia de nós fazermos menção ao nosso Senhor, de reavaliarmos a nossa vida em Cristo, de reavaliarmos o nosso nascimento em Cristo, para que a gente possa checar isso diante de Deus. Querido, se essa palavra falou no teu coração, eu quero orar com você agora. E para você que está aqui conosco, mas não faz parte de nenhuma igreja, não faz parte de nenhum grupo cristão, mas essa palavra falou com você, eu quero orar com você também.
A palavra em Romanos capítulo 10, ela vai revelar que para nós, o homem, só tem uma maneira de ganhar a salvação. É confessando o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tudo aquilo que nós lemos aqui, que nós estudamos aqui através da palavra de Deus, não foi eu que falei isso, querido, é a palavra de Deus. Se isso falou no teu coração, eu quero orar com você agora. Eu quero ministrar cura sobre você agora, e eu quero ministrar salvação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se essa palavra falou e está queimando no seu coração neste momento, eu quero que você ore comigo. Se você nunca fez essa oração, querido, esta é a oportunidade, não deixe isso para depois, tá? Se você está no seu quarto, aonde você estiver aí, se você estiver dirigindo, ouvindo essa mensagem, encosta o seu carro, eu quero orar com você, não quero orar por você, eu quero orar com você, em nome de Jesus. E se você quiser ainda, depois dessa oração, um acompanhamento, coloque aqui no chat, que você quer um acompanhamento, nós vamos entrar, nossa equipe vai entrar em contato com você, e nós vamos te dar todo o suporte necessário para essa caminhada cristã, em nome de Jesus. Mas agora é o primeiro passo, esse passo depende de você. A palavra de Deus revela que aquele que confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, essa pessoa tem vida eterna. Então, queridos, se essa palavra tem falado ao teu coração, fecha os teus olhos aí neste momento, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, aqui agora neste momento, nós levantamos a nossa voz em oração, para aqueles que decidem aqui agora, Senhor, fazer esse passo de fé, fazer essa oração, Espírito Santo, os conduza em nome de Jesus. Repita comigo, querida, essa oração em nome de Jesus. Repita assim: Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço o Seu sacrifício na cruz. Eu reconheço que o Senhor veio em carne e decidiu me salvar. Eu recebo a Sua salvação. Senhor Jesus, neste momento, eu te peço, perdoa os meus pecados, torna-me, Senhor, mais branco do que a neve, lava-me, purifica em nome de Jesus. Nós oramos aqui agora, Senhor, e eu já quero declarar vida sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e glorificamos por essas pessoas que se achegaram a Ti, Senhor. Querido, se você fez essa oração, coloque aqui no chat, entre em contato conosco, no Facebook, no YouTube, enfim, coloque aí, nós queremos entrar em contato, nós queremos continuar essa caminhada com você, em nome de Jesus. Queridos, é uma honra poder servi-los, é um privilégio poder servir você neste domingo de Natal e declarar vida sobre a sua casa e sobre a sua família. Queremos fazer menção aqui mais uma vez, os nossos dízimos, nossas ofertas continuam, você pode fazer isso através do Pix, né? Não deixe de contribuir, não é porque não estamos tendo culto presencial que você não precisa contribuir, você pode continuar contribuindo, continuar ofertando, as obras da igreja continuam, né? O prédio continua aqui ainda, né? E não se esqueça, dia 8 vai ter culto presencial com ceia, né? Estaremos aqui às 9h30 da manhã e vai ser uma bênção, o primeiro culto presencial do ano, mas antes do dia 8, dia 1º, pastor Kennedy Pereira tem uma palavra transformadora para você. Querido, olha, eu estou até curioso para saber o que vem por aí, tá? O pastor Kennedy tem preparado, o Senhor tem falado com ele, e ele vai trazer uma revelação gloriosa para nós no ano de 2023. Fique atento para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Fique ligado, em nome de Jesus, viu? Então, nosso culto já vai se encerrando por aqui. Que Deus te abençoe, que a graça, o favor, a bondade do Senhor, do Pai, do Filho, do Espírito Santo esteja com você. E não se esqueça, celebre o Natal, celebre a vida de Jesus. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe, e não se esqueça, dia 1º, pastor Kennedy, e dia 8,
culto presencial aqui na Igreja Hora. Até mais. Deus abençoe.